Tu conhece um dorama chamado Um Amor de Cinema? Esse dorama de 2025, dirigido por On Chon-hwan, ele é um daqueles doramas em que tudo acontece muito rápido, né? A gente tem aquela coisa da maioria dos doramas que enrola para poder contar uma história. E ele conta a história de um aspirante a ator e de um aspirante a diretora de cinema. E que eles têm assim um breve romance, né? Depois que se conhecem aí num set de gravações. O dorama ele tem apenas 10 episódios, né? Então é bem curtinho. Os episódios são um pouquinho longos, né? Assim, mas nada de muito cansativo. E para quem gosta muito de cinema, né? Para quem é aí cinéfilo ou não, ou apenas fãs, né? De alguns diretores, de alguns tipos de filmes e tudo tal, vai gostar muito desse filme porque ele fala muita coisa sobre vários tipos de diretores, gêneros de filme, né? Ele fala muito sobre isso. Eu me identifiquei bastante porque eu amo filme, né? E o Guion, né, que é esse moço aí, né, que é um dos personagens principais, ele viveu a vida toda dentro de uma locadora, né? Cresceu dentro de uma locadora de filmes. E ele até conta que o sonho dele de infância era poder assistir todos os filmes do universo, né? Todos os filmes do mundo. E é muito bacana, né? Porque você vai vendo muitas coisas assim que se ligam ao cinema e é muito interessante a história do Dorama. Dorama conta a história, ele começa com duas versões. Primeiro conta na história do Guion e depois conta na história da Kim Mobin, que é essa moça que está aí no encarte, né? O Guion, ele desde pequenininho, ele foi criado com o irmão dele e um tio dele, né? O tio dele tinha uma locadora de vídeo, então ele passava o dia todo lá assistindo todos os vídeos, né? E ele sabia tudo sobre o filme, ele amava, né? Você vai vendo até ele quando ele era pequenininho, assistindo alguns filmes aí que passaram pela infância aqui de cada um, né? Ele era louco por filme, né? E o irmão passava muito tempo fora, trabalhando, então ele ia para a escola, né? E tudo mais, quando voltava ia lá assistir os filmes dele, né? Depois de fazer as tarefas dele. E ele cresceu com essa coisa de querer, né, tá voltado para alguma coisa dentro do cinema. E aí quando ele fica adolescente, né, ele tinha dois grandes amigos, e esses amigos falam para ele, ó, por que você não vai ser alguma coisa, né? Você não vai ser um diretor, um roteirista, alguma coisa assim, para que você possa estar sempre nesse meio. E aí ele diz, eu já sei o que eu quero ser ator. E aí ele termina indo, né, investindo nessa carreira. Todos os amigos dele terminam voltados para isso também. Um amigo dele ele trabalha com trilha de música, a amiga dele trabalha com roteiro, né? Ela é escritora dos roteiros, e aí eles terminam, né, seguindo por esse ramo. E um dia ele vai, quando tá mais velho, né, ele vai no set de gravações pedir um emprego e tudo mais a um diretor. Ele não é muito bom, né, no seu teste e tudo mais, mas ele termina levando o sapato trocado do diretor. E quando o diretor vai destrocar o sapato, acaba terminando chamando ele para fazer parte do filme e ser figurante em alguns filmes. Depois o filme conta a história da Kimobi, né? A Kimobi, ela foi criada a vida toda com um pai que era diretor, né? Ele passava o tempo todo, muito tempo fora, então ele não tinha muito tempo para eles dois e ela sentia muita falta disso. Por conta disso, ela acabou desenvolvendo uma certa raiva, né? Um certo rancor do pai. Ela falava para as pessoas que nem tinham pai nem tinha mãe, justamente para não falar muito sobre esse assunto. E ela odiava o nome dela, né? Que tinha a ver com o filme, aí, com cinema, e ela não gostava. Ela mentia o nome dela e tudo mais. E aí, quando o pai dela falece, né, ela fica muito magoada, ela de uma certa forma termina se sentindo um pouco culpada porque ela quis que ele morresse, né, que ele não existisse o tempo todo. E depois ela terminou vendo que isso era uma coisa besta que ela falava da boca para fora e que também ela pensava de uma forma muito assim, nada a ver, mas que acabou machucando ela, né? Ela ficou muito magoada com o tempo. E aí ela termina estudando e tudo, e vendo aí a vida dela para ser diretora, né? Ela começa como assistente e tudo, que é a época que ela conhece o Guion nos estúdios. E o Guion fica apaixonado por ela, né? De alguma forma ele tenta se chegar a ela, né? Ter alguma coisa ali com ela. E ela não quer de jeito nenhum, porque ela botou na cabeça que ela quer viver só a vida dela e tudo sem negócio de se apegar a ninguém, e pronto, acabou.
Só que dessa coisa, né, o Guion não desiste, ele tá sempre ali, né, rodeando ela, sempre tentando pegar papéis para estar no estúdio, quando ela não tem, ele fica por ali por perto e tudo mais. E as pessoas gostavam muito dele, né, porque ele conhecia muito sobre cinema, né, ele sempre sabia falar alguma coisa sobre filme, falar algo que agradava os diretores e tudo mais. E isso também irritou um pouco ela, né, ela achou ele muito metido, muito querendo ser conhecedor de tudo. E termina que nessa questão de estarem sempre se vendo, sempre se vendo, sempre se vendo, a Kimobi ela termina gostando, né, sentindo falta dele de alguma forma. E aí um dia, né, quando eles terminam a produção de um filme, ele termina fazendo um passeio com ela, né, andando os dois juntos. E eles terminam ficando aí, né? Ele termina falando pra ela que gosta muito dela e tudo. E ele pega o telefone dela para poder ligar para ela depois, né? Para eles marcarem mais alguma coisa. Só que nesse determinado momento, o irmão dele sofre um acidente e o irmão dele fica é, na cadeira de rodas, né? Então ele tem que cuidar do irmão dele, e ele fica lá cuidando do irmão e tudo, e esquece praticamente de ir atrás da Kimobin. E ela espera ali o telefonema dele, só que nunca chega, né? Depois de um tempo, eles até se esbarram na rua e tudo, mas ele termina não ligando para ela, né? Porque estava sempre muito ocupado com o irmão. E ela termina bloqueando o número dele. Então, quando ele decide finalmente ligar, já era tarde demais. Os anos passam, né? Todos eles crescem, vão cuidar das suas vidas. O Guion termina não dando certo na carreira de ator e ele vai ser crítico de cinema, né? E a Kimobi, ela vira uma diretora, né, de sucesso e tudo mais. Ela faz o primeiro filme dela, dirige o primeiro filme dela e tudo. E os amigos do Guion, eles que namoravam, né, acabam se separando. A menina vai ser uma grande roteirista, né? E o amigo dele ainda tá tentando aí se mover na carreira como criar as trilhas para o cinema e tudo mais. E o Guion nunca tirou, né, a Kimobi na cabeça. Ele acaba indo para a estreia do filme dela, né? Ele faz certas perguntas críticas, ela fica com muita raiva e tudo. Até porque ele aparece depois de não sei quantos anos fazendo esse tipo de pergunta besta. Ela até tenta responder, mas aí acaba o tempo dela, né? Vai para os outros atores. E depois ela ficou muito chateada, né? Ela acha ele um metido. Ela pensa, mas como é que pode os anos passarem e esse cara tenta reaparecer ainda fazendo esse tipo de pergunta para mim e tudo. E aí ele volta para casa, né? Conta para um amigo dele que reencontrou ela e tudo, que não sabia o que falar e acabou falando isso. E o amigo dele fica falando, mas você não deveria ter falado isso, né? Porque depois de anos o erro foi seu, você que sumiu. E aí você ainda vai fazer esse tipo de pergunta sobre o filme dela, mas tudo bem. E aí ele termina que bota na cabeça que vai reencontrá-la, vai tentar se aproximar dela de alguma forma. Ele termina indo morar numa casa que ele não sabe, mas é do lado dela, né? E eles vão ser vizinhos aí por obrigação. E eles terminam se reencontrando aí em outro evento, né? Ele ajuda ela com a chave do carro, que ela esquece. Ele tenta e tentar se aproximar dela, tenta conversar, só que ela não quer papo, porque ela pergunta por que ele sumiu e ele não diz. E ela fica ainda mais chateada, né? Ela vai embora, pede para ele se afastar de perto dela, não cruzar o caminho dela, não fazer nada. E quando ela sabe que ele é o vizinho dela, né? Eles terminam ficando naquela situação super chata, né? De ter que se encontrar sempre. E eles não querendo ir papo um com o outro. E assim eles vão levando, né? Nessa questão de não se dar bem, mas ao mesmo tempo querer aquela proximidade, né? Ele termina aí aos poucos tentando conquistar ela, né? Sempre voltado para essa questão do cinema, essa questão de filme, né? Mostrando aí que a arte, né, sempre termina unindo as pessoas de alguma forma. Então, assim, é uma história muito bonitinha, né? Ele já tá todo completo lá, se vocês quiserem assistir. Mais uma dica aqui do canal para vocês. Sigam a gente, curtam, compartilhem e até a próxima.